Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de número 4, ainda em Bibliologia, primeira matéria de Teologia. Lembrando que você está na comunidade Teologia e Liderança, sua melhor escolha para hoje. E hoje nós vamos para o capítulo 7, a estrutura da Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Sobre os 66 livros, nós falamos no capítulo anterior, sobre a definição de cânon, a separação e por que esses 66 livros foram aceitos no cânon sagrado. Então, os 66 livros foram escritos num período de 16 séculos, ou 1.600 anos, aproximadamente, e tiveram cerca de 40 escritores. Esse foi um dos grandes milagres da Bíblia, pois esses escritores pertenciam às mais variadas profissões, muitos deles não se conheceram, viveram em épocas diferentes, e, entretanto, seus escritos formam uma harmonia tão perfeita que é denominada a Palavra de Deus. Nós ouvimos muita coisa sobre esse assunto. Ah, mas a Bíblia é um livro feito por homens. Ah, como que você pode acreditar tanto? Como que você pode dar tanto crédito? Agora imagine você, se nós pegássemos 40 dos melhores escritores de todos os tempos, colocássemos em lugares separados, vivendo em épocas e condições diferentes, e mandasse cada um produzir algum material, e depois, sem consultá-los ou sem avisá-los, reuníssemos todo esse material. Será que daria a harmonia que a Bíblia possui? Será que haveria a unidade que existe na Bíblia? É uma reflexão para se pensar. Da mesma maneira que nós ouvimos as pessoas falarem com certa veemência que a Bíblia é um livro feito por homens, sim, homens escreveram, homens foram usados por Deus, homens foram inspirados e Deus usou as faculdades mentais de cada um deles. Mas a Bíblia é um projeto de Deus. E a uniformidade da Bíblia comprova isso. Não se conheceram, não receberam um tema específico para escrever, mas quando você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é tão completa, ela é tão direta e harmoniosa, que só um milagre justifica essa perfeição. Há muita indagação e crítica a respeito da Bíblia. Pois bem, imagine os melhores escritores de todos os tempos, em épocas diferentes, com a responsabilidade de escrever uma biografia, que posteriormente seria transformada em um só volume. Imagine também que eles não receberam um tema específico para escrever. Cada um iria usar suas experiências e conhecimentos seculares. Depois de algum tempo, reuniríamos todos os manuscritos. Será que daria uma Bíblia? Claro que não. Isso prova que um só os dirigia no registro e na revelação divina. Quando a Bíblia era escrita, o próprio Senhor é quem os dirigia através do Espírito Santo. Os termos Antigo Testamento e Novo Testamento, nomeados para as duas coleções de livros, entraram no uso geral entre os cristãos na última parte do século II. Tertuliano traduziu diatec para o latim por instrumento, um documento legal, e também por testamentum, a última palavra que vingou, considerando-se que as duas partes da Bíblia não são testamentos, no sentido ordinário do termo. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes. Diatec vem do grego e quer dizer aliança ou concerto. Testamentum vem do latim e quer dizer um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a morte. Por isso o Senhor Jesus teve que morrer, pois o testamento não teria valor se ele não tivesse morrido. Antigo Pacto ou Antigo Testamento. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado de Pacto ou Aliança, vindo pela lei,
feito no Sinai e selado com o sangue de animais. Referência de Êxodo 24, do 3 ao 8, Hebreus 9, versos 19 e 20. Novo Pacto, ou Novo Testamento. Na segunda divisão principal da Bíblia, temos o Novo Concerto, vindo pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com o seu próprio sangue, conforme a referência de Lucas 22, 20 e Hebreus 9, do 11 ao 15. Por isso é um concerto superior e suficiente. Você já deve saber que o Antigo Testamento contém 39 livros. Esses livros foram escritos originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que estão em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do cativeiro babilônico, e algumas palavras persas que são quase insignificantes. O Antigo Testamento simplificado. Os 39 livros do Antigo Testamento estão divididos em 4 grupos: lei, história, poesia e profecia. Poesia também classificados como devocionais. Então, na lei, que é a primeira divisão do Antigo Testamento, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Saindo de Deuteronômio, vamos para o segundo período do Antigo Testamento, dos livros históricos, que contam a história de Israel, que começa com Josué, depois Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois de Esther, vamos para a terceira divisão do Antigo Testamento, que são os livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois de Cantares, nós vamos para a quarta e última divisão do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que é a parte de profecia. Os livros proféticos ainda admitem uma subdivisão, que são profetas maiores e profetas menores. Mas os profetas maiores, é bom lembrar, que não é notoriedade do profeta e nem tempo de ministério. Normalmente é a extensão do livro. E por causa da extensão do livro, do rolo, do volume do livro, e o tempo em que eles profetizaram, estão classificados em profetas maiores e menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, que também é um livro escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na subdivisão dos livros proféticos, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, quando compreendemos essa divisão, fica mais fácil compreender o Antigo Testamento, que se divide em 4 partes específicas. E na quarta parte dos livros proféticos, nós temos a subdivisão entre profetas maiores e menores. O Antigo Testamento simplificado. Os 39 livros do Antigo Testamento estão divididos em 4 grupos, como falamos ainda há pouco: lei, história, poesia e profecia. Profecia admite a subdivisão entre profetas maiores e menores. Poesia também são chamados de devocionais. É importante que o aluno conheça esta divisão, pois terá mais facilidade se precisar explicar ou ensinar o Antigo Testamento. Então, quando eu pego todo o Antigo Testamento, seus 39 livros, e divido em 4 partes, é muito mais fácil compreender. Peguei lá de Gênesis a Deuteronômio, é lei. De Josué a Esther, história. Vou pegar lá de Jó até Cantar de Salomão, poesia. E vou pegar de Isaías até Malaquias, são os livros proféticos. Antigo Testamento. A Bíblia contém elementos humanos e divinos, a saber, está sujeita às leis de língua e literatura. Entretanto, só pode ser compreendida por homens espirituais.
Enquanto o autor humano fornece variação de estilo, o autor divino garante a unidade de revelação. O Antigo Testamento hebraico é a Bíblia dos judeus. Sua organização é diferente, por isso apresenta uma quantidade menor de livros, embora o conteúdo seja o mesmo. A Bíblia dos judeus, ou a Bíblia hebraica. Ela é composta de 34 livros, que corresponde aos nossos 39 livros. Embora o conteúdo seja o mesmo, a Igreja Católica Romana há séculos vem dizendo que a Bíblia dos protestantes, a nossa, é incompleta, pois contém apenas 66 livros, ao passo que é usada por eles 73. Todavia, o cano judaico não confere legitimidade aos livros acrescidos por eles, ou acrescentados. São considerados apócrifos, espúrios, ou não inspirados por Deus. Os apócrifos. A Igreja Católica Romana possui 73 livros na sua Bíblia. E nas versões atuais. A Bíblia Católica e seus livros apócrifos. Apócrifos do grego escondido, não genuíno, ou ainda não autêntico. Escritos entre Malaquias e Mateus, época em que havia cessado por completo a revelação divina. São 15 no total, mas somente 7 existem nas versões católicas utilizadas hoje. Apareceram pela primeira vez na Septuaginta, a versão grega da Bíblia, e aprovados pelos católicos em 18 de abril de 1546 no Concílio de Trento, no século XVI. Os 11 escritos apócrifos atualmente aceitos pela Igreja Católica Romana são 7 livros: 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. E aí possuem mais 4 acréscimos. Um no livro de Esther, 3 acréscimos no livro de Daniel. Um dos motivos pelo qual não aceitamos os livros apócrifos é porque Jesus nunca citou nenhum deles. Total de livros, 73 na Bíblia Católica, 66 canônicos e 7 apócrifos. Ou seja, eles possuem os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, que são considerados canônicos, e tem mais 7 apócrifos. Os 11 escritos apócrifos atualmente pela Igreja Católica Romana são, na Bíblia Protestante, 1º e 2º Samuel. Na Bíblia Católica é 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis na nossa Bíblia, na deles é 3º e 4º Reis. 1º e 2º Crônicas, na deles é 1º e 2º Paralipomenos. Esdras e Neemias, na nossa Bíblia, na deles é 1º e 2º Esdras. Lamentações de Jeremias, na nossa Bíblia, na deles é Trenos. Sumário dos capítulos são preparados pelos editores e não constam no texto, com exceção de algumas frases introdutórias aos Salmos, como 4, 5, 8, 22, 32, 46, 53, 69, 75 e etc. Esses últimos títulos encontrados no início de alguns capítulos nem sempre correspondem, como, por exemplo, a parábola dos 10 talentos. O título é colocado pelos editores, mas não consta no texto original, porque a parábola não fala de 10 talentos. O correto é a parábola dos talentos, porque não são 10 no total. A parábola do rico e Lázaro, quando não é uma parábola, e assim por diante. Precisamos ter um pouco de cuidado, porque títulos, alguns comentários, são fornecidos e desenvolvidos pelas próprias editoras ou os editores. Mas no texto original, o rolo ou volume nem sempre contém esses indicativos. Há de se ter o devido cuidado na interpretação de determinados textos bíblicos, pois, como na maioria das vezes acontece, os títulos de capítulos ou parágrafos encerram a opinião do tradutor ou editor sobre o assunto em foco. Divisão por livros.
São 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso que o Novo Testamento. Algumas informações úteis. O maior livro da Bíblia é Salmos. O menor livro da Bíblia é a segunda carta de João. Importante, os livros de Cantares de Salomão e Esther são os 2 únicos livros da Bíblia que não falam o nome de Deus. Porém, sua presença é indiscutível nos mesmos, especialmente nos episódios milagrosos de Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus entre seus vários nomes e 177 menções do diabo sobre seus vários nomes. Divisão em capítulos. São 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo Testamento. O maior capítulo é Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. Foi dividido em capítulos em 1250 d.C. por Hugo Sinclair, um abade dominicano estudioso das Escrituras. A divisão em versículos são 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo está em Esther, capítulo 8, verso 9, e o menor versículo está em Êxodo 20, verso 30. Isso depende um pouco da tradução, porque dependendo da versão, muda uma palavra que pode aumentar uma letra ou 2 ou diminuir. Como se vê, depende da versão. Noutras línguas, isso varia também. Isso não tem muita importância. Foi dividido em versículos em 2 etapas. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabino Natan. O Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta chamada a Vulgata Latina, que era uma versão vulgar da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo. Isso se deu em 1452 em Mainz. Até o ano de 1982, a Bíblia toda e em partes estava traduzida em 1763 línguas e dialetos. Restam ainda quase 1.000 línguas em que ela precisa ser traduzida. Em inúmeros casos são divisões inexatas, bipartindo o texto e alterando a linha do pensamento. São utilíssimas na localização rápida de qualquer fração do texto bíblico. E aí nós colocamos uma imagem aí do lado de como a Bíblia foi escrita, é a prensa usada por Gutenberg, a primeira Bíblia impressa, tipos usados de impressão da época. Essas imagens são para facilitar a sua visualização na hora de compor ideias e definir o seu pensamento. Essa foi a nossa 4ª aula e voltamos já já para a nossa 5ª aula, lembrando que estamos falando sobre bibliologia no módulo Teologia e Liderança, a melhor escolha para hoje.